O arco de Elbaf mal começou e já tá um verdadeiro caos mais. Isso já era esperado do arco mais aguardado. Os Cavaleiros Sagrados começaram o seu ataque e Loki, o príncipe amaldiçoado, é um verdadeiro monstro em questão de poder. Mesmo estando enfraquecido e ferido, demonstrou uma parcela do seu poder que é capaz de destruir a Terra dos Gigantes. O capítulo 1142 está insano e eu vou te revelar o motivo do Loki ter tanto poder agora, nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime e review do capítulo 1142 de One Piece. E é só aqui que eu vou te mostrar o porquê o Loki tem tanto poder assim, mesmo estando acorrentado, porque tem um detalhe passando batido e agora que eu percebi, eu vou te revelar ele também agora. Eu só te peço duas coisas antes: o seu like nesse momento e a inscrição no final do vídeo, caso você gostar, é claro. E agora, bora para o review. E começamos o capítulo 1142 de One Piece com as histórias de capa sobre a peregrinação da Yamato volume 28. Devolvam a espada e as meninas que vocês sequestraram, Hame Hake. Yamato derrota o Uhu com um único golpe. E finalmente, essa parte aconteceu que já estava sendo prevista por boa parte da fandom, que Yamato iria salvar os irmãos indiretamente, já que o seu objetivo era recuperar a espada do Yasuie para deixar no seu túmulo, mas como eu falei antes, que depois da Yamato salvar a Uchi e o Pejuani, eles iriam se unir a ela. Será que dessa forma a Yamato vai começar a fazer os seus bainhas vermelhas? Eu acho que sim, porque temos um paralelo de irmãos dentro dos bainhas, como foi com o Kiko e o Izo. E agora podemos ter com a Uchi e o Pejuani, mas indo direto para o capítulo 1142 de One Piece, e ele começa na escola da Morsa, onde de repente uma cobra enorme chamada Jormungand aparece e persegue as crianças. Todas elas estão desesperadas e gritando à professora, e quando a cobra está prestes a comer uma das crianças, um gigante adulto aparece e bate na cabeça da cobra com um martelo enorme e grita: "Saiam do meu caminho, crianças." Então, em uma página dupla incrível, Saul aparece no topo de um galho e acerta a cobra também com um poderoso soco revestido de haki, esmagando a serpente no chão com um golpe nomeado de Kimatsu Shiken, o soco matador de demônios. Ele pede desculpas pelo atraso ao Kiba, e eu achava que o Oda iria pegar algumas inspirações do mundo nórdico e fazer da sua maneira, como já vimos ele fazer com as Akumas no Mi, que pega algumas referências, mas faz daquela maneira com misturas de cultura. Mas aqui em Elbaf, ele está usando as lendas da cultura nórdica direto e sem rodeio, como foi no caso dessa serpente Jormungand, que dentro da cultura nórdica é uma serpente gigante que circunda a Terra e é filha do deus Loki e da gigante Angrboda. Se tiver errado, me desculpa. E também é conhecida como Serpente de Midgard ou Serpente do Mundo. Ele também já usou o Fenrir, que é aquele lobo amigo do Loki, e isso tá tudo bem e é muito legal porque nos dá uma projeção que ele pode usar vários mitos da cultura nórdica, que é muito maneira. Já pensou ele inserir a Akuma no Mi do deus nórdico ou das criaturas míticas? Vai ser muito legal. Mas voltando para o capítulo, as crianças ficam surpresas ao verem que os seus professores as salvaram, e temos a apresentação do Kiba, o atual diretor da escola da Morsa, e ele é ex-membro dos Piratas Guerreiros Gigantes. Agora temos a possível explicação porque o nome da escola Morsa. O rosto do Kiba é como uma morsa com duas presas longas e bigodes, e eu particularmente não sei se ele é usuário de Akuma no Mi e ele está na sua forma híbrida, ou se ele é um gigante meio mink, que seria também muito legal. O Kiba também tem um martelo enorme com duas pontas longas como as presas de uma morsa. As crianças gigantes perguntam se o senhor diretor era um guerreiro, e o boato que o Jaguar de Sal é super forte é real, já que eles disseram que ele era da marinha. Após esse embate, o Kiba reclama de dores nas costas e agradece o Saul, que acha que isso não foi nada demais, só que está se perguntando da onde veio essa cobra. A Robin e o Chopper aparecem e eles estavam se escondendo na barba do Saul.
A Robin pergunta ao Saul se há monstros como esse no mundo do Sol também, e o Saul responde que não deveria haver, apenas animais normais. O Chopper fica espantado com o tamanho da criatura, dizendo que ela é enorme. E vários incidentes estranhos continuam acontecendo por toda a escola. Um professor chamado Wolf é encontrado ferido e as crianças estão caindo no sono de repente. O Saul pergunta para Aiva aonde as outras crianças foram, e as crianças gigantes respondem: bem ali. Eles estão indo para a praia. O professor acha que isso é muito estranho porque todo mundo está dormindo e não responde nada a ninguém. A Robin se questiona por que as crianças estão dormindo e andando, e as crianças gigantes respondem que é assim. Então aparece um grupo de crianças gigantes caminhando em uma fila fora da escola enquanto dormem. Uma das flechas da Gunko lidera o seu caminho para a praia, e o Saul fala para todos voltarem e perguntar para aonde vocês estão indo. E como eu falei no review anterior que o Oda não mostrou nada dessa biblioteca no capítulo passado, então no próximo capítulo ele poderia dar um destaque mostrando toda a situação, que eu achava que iria demorar um pouco mais, só que não, ele já está começando o caos, e daqui para frente é só ladeira abaixo, porque ainda eu acho que, mesmo que não tenha sido mostrado a marinha, ela já deve estar a caminho, ou até pior do que isso, já deve estar cercando a terra de Elbaf. Então, meus amigos, como eu falei no capítulo anterior, o Ragnarok já começou, mas voltando para o capítulo, na parte do submundo, o Loki está parado na frente do Luffy e dos outros com o Ragni em suas mãos. Apesar dos seus ferimentos, o Loki aparentemente está bem. E o Loki fala: vocês realmente acharam que prender minhas pernas com Kairosek seria o bastante para conter o meu poder? Quanta ingenuidade! Se vocês querem salvar Elbaf, soltem a última algema agora. Ou vocês acham que nessa situação eu não poderia fazer nada? Então eu vou mostrar a vocês. E diz: eu acho melhor vocês se apressarem. Se eu acertar alguma coisa, algo vai ser destruído e as chamas irão se espalhar. Vocês sabem qual é a fraqueza de Elbaf, não sabem? Eu vou aniquilar todos vocês. O Hyrule pede para o Loki parar. Então, em uma página dupla épica, o Loki atinge a árvore do tesouro Adão com Ragnir. O Luffy, o Zoro, o Sanji e os outros piratas guerreiros gigantes ficam em choque porque quando o Loki atinge a árvore, um raio cai do céu e atinge o mesmo lugar da árvore aonde o Loki usou o Ragnir. O raio também atinge uma área dos galhos da árvore Adão quando caiu. Então essa parte do mundo do sol pegou fogo também. Na vila, os gigantes na festa percebem que começou um incêndio. Os gigantes falam com o Jaru que um incêndio começou na parte sul da ilha e que o alarme acabou de ser tocado. E o Jaru fala: fogo é ruim, apressem-se para poder extingui-lo. Bom, eu confesso para vocês que eu estou de bobeira com o Loki. Eu achava que depois da surra da Gunko e dos ataques do Shanrock, ele nesse capítulo só falaria meia dúzia de besteira e cairia desmaiado. Mas me surpreendeu o fato dele estar de pé e conseguir dar uma porrada na árvore, mesmo estando com seu tornozelo com a algema de Kairosek. Eu na hora pensei, tem algo de errado nessa história, porque por mais que ele seja forte, se isso é uma algema de Kairosek, era para ele estar fraco. A não ser que ele não tenha nenhum poder de Akuma no Mi, e essas correntes foram apenas para prender o seu martelo. Aí eu dei uma pesquisada rápida e notei que o Thor da mitologia nórdica, que usa um martelo, no caso o Mjolnir, que o Oda se inspirou para fazer esse martelo, tem mais duas armas. Um é o cinturão Mejinjard, que aumenta a força do Thor em 10 vezes, e a outra é uma luva chamada Jagrepen. Eu não sei se pronuncia assim. E se olharmos o retrato do Rei Harold no capítulo 1137, estava tudo lá, no caso, a luva e o cinturão. Agora, se olharmos para o Loki, podemos ver alguns desses utensílios, só não faço a ideia se esse martelo é mais um dos tesouros de Elbaf. Pode ser que o fruto que supostamente estejam nesses conjuntos do Rei Harold é o que vai ser passado de geração em geração em Elbaf. No caso, o Loki matou o seu pai e colocou os poderes nesses equipamentos, o que eu particularmente
acho que o Oda não iria ir por esse caminho. Imagina só, um único personagem com 3 poderes de Akuma no Mi zoantes em objetos seria algo meio louco, mas também explicaria porque tudo foi acorrentado junto com ele, porque senão os frutos poderiam ficar andando por Elbaf, mas também responderia o porquê o Loki conseguiu se levantar mesmo estando acorrentado, porque até onde eu sei, o Kairosek enfraquece o usuário de Akuma no Mi a ponto dele não conseguir usar os poderes nem Haki. Mas você pode estar se perguntando o porquê lá em Wano o Luffy conseguiu trabalhar e lutar, e é porque em Wano eles tinham as algemas com pouca porcentagem de Kairosek na sua composição. Tanto que a Big Mom conseguiu destruir o monte e logo após isso o Queen pede para eles trazerem as algemas que continham 100% de Kairosek na sua composição. Então podemos começar a pensar na possibilidade do Loki não ser usuário de Akuma no Mi mais. Voltando para o capítulo, na escola da Morsa, a Andy diz ao Sal e o Kiba que já viu esses monstros antes. Nós entramos em um rápido flashback e ela explica que mais cedo, naquele dia, ela pediu para as crianças na classe para desenharem aquilo que elas mais temem. Então, as crianças desenharam um monstro como o Fenrir, Draugr, Loki e Ormugand, a mãe de uma das crianças gigantes, e até o Nika são demonstrados em algum desses desenhos. E agora, os medos dessas crianças de repente ganharam vida. A Angie então conclui que este é um mundo saído diretamente do pior medo das crianças. E na terceira página dupla do capítulo, a escola é cercada por um exército de monstros gigantes que parecem desenhos de crianças. Saul, Angie e Kiba observam um monstro se aproximando da escola através de uma floresta. Os monstros são colossais e cada um tem um estilo diferente, pois foram desenhados por crianças diferentes. Há um dragão enorme, um urso com um capacete, um pássaro gigante, uma nuvem de tempestade assustadora e um fantasma. Também tem um soldado esqueleto gigante que deve ser o Draugr, um lobo gigante parecido com o Fenrir, um gigante furioso que parece com o Loki, um guerreiro maligno que se parece com a foto do Nika que nós vimos no livro Harley, e até a mãe do garoto gigante tá ali. E o capítulo termina com a Gonko, o Somers e o Killigan observando tudo à distância. O Shanrock não aparece nesse capítulo, ele já deve estar na Terra Sagrada. Já os outros Cavaleiros Sagrados estão dando continuidade no plano. O Killigan diz que está tudo se encaminhando, já o Somers elogia o trabalho do Killigan, mas o Killigan alerta que o limite de tempo será até as crianças chegarem nos navios e pergunta se os gigantes da biblioteca conseguirão trazê-los de volta antes deles chegarem no navio. E o Somers debocha dizendo o amor é uma questão de machucar um ao outro, e o Somers pergunta algo a Gonko no último painel do capítulo e fala: "Ei Gonko, o que você mais teme?" E a Gonko responde: "Nika." E fim do capítulo, e infelizmente teremos uma pausa na próxima semana. E terminamos o capítulo e ainda conseguimos a confirmação de que aquele poder que está fazendo as crianças dormirem é do Killigan, que possivelmente tem o poder do Kirin, ainda não foi confirmado, é uma suposição baseada na sua aparência, mas esse ser tem poderes que podem transitar entre o mundo carnal e o espiritual, e vocês notaram que quando a sua forma astral dormiu, o corpo principal acordou do sono. Então esse poder do ser mitológico o Oda já deve estar usando. Agora, será que os outros poderes ele pode ter reservado? Pelo que eu notei, caso alguém chegue perto dessas crianças, algum dano eles podem tomar. Foi o que eu entendi quando o professor Wolf falou com o Jaguar de Sal, e pode ser que o Somers estava querendo deixar entendido que se alguém tocar nas crianças, algo pode acontecer com quem toca nela. Que o amor é algo que machuca ao ser machucado. E uma coisa eu notei é que pelo menos os Cavaleiros Sagrados são bem melhores orquestrados do que os agentes das CPs. Agora, como eu falei nos reviews anteriores, no caso o 1138, que eu vou deixar aqui no card, que já fazia muito sentido ter essa dualidade de um Nika bom e mal, já que se trata de um ponto de vista, como eu falei no vídeo, que para os escravos Nika é bom, já que ele é um símbolo de liberdade e luta por ela, e nada mais justo para os oprimidos
cultuar uma figura dessa. Já no caso, os dragões celestiais seriam o oposto, já que o seu reinado estaria em risco com a chegada do Nika. Nós não sabemos que história é contada no topo da headline, mas na cabeça deles, eles são os certos da história. Que nós sabemos que isso está errado, mas que não indique que no passado eles possam ter começado a Aliança dos 20 Reinos com uma intenção nobre, no caso de parar a exploração do mundo ou algo assim. O tempo vai nos dizer quem está certo, mas uma coisa é certa, o Ragnarok já começou. Toda a Elbaf já está começando a ficar um caos e pode esperar que vai piorar ainda mais, muito mais. Obrigado por você que chegou até aqui, eu te aguardo no próximo vídeo, valeu, tamo junto e fui!